Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pode Questionar. Hoje, nesse episódio, eu tenho a honra de estar aqui com a pastora Helenita. Amém. Conheço a pastora Helenita há algum tempo, já congregamos juntos, mas não vou falar muito dela, eu prefiro que ela fale. A biografia dela eu acho que é mais interessante do que vocês ouvirem eu falando sobre ela. Mas eu conheço ela desde o tempo da quadrangular, onde a gente congregou junto lá, né? Então, eu creio que deve fazer pelo menos uns 15 anos? Por aí, por uma aí, década né, e meia, 2 décadas, por aí. Faz bastante tempo, então. Eu sou crente há bastante tempo já, viu? Glória a Deus. Pastora, pode se apresentar, fica à vontade, tá em casa. Obrigada. Quero dizer que é uma honra estar aqui nessa igreja, né? Quero dizer que é uma honra também estar com todos os ouvintes que estão aí, né, nos acompanhando. E contar um pouco da história da gente nos faz também sentir um pouco importantes, né? Não muito, mas um pouquinho só, Sim. né? Porque alguém pode estar olhando e ver um testemunho e pensar, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Claro. Então, estou aí nessa caminhada, né? Meu nome é Helenita Sebem Reichart Jung, sou casada já há 35 anos já com o Lorival Jung, e nós viemos para cá, não éramos evangélicos, pais católicos, família toda católica, e demorou um pouquinho para conhecer Jesus, né? Nós viemos conhecer Jesus aqui em Itapuá, né? E hoje estamos no pastoreio. Amém, glória a Deus. A pastora falou que veio do berço católico, né? Isso. É algo que eu sempre, quando converso com alguém que vem... Eu não gosto muito de falar assim de religião, sabe, pastora? Isso. Porque acho que gera uma divisão, né? E, na verdade, a religião, eu creio que a visão que eu tenho é que é para religar, é para trazer unidade, não para espalhar, né? Então, mas é um termo que a gente tem que usar, infelizmente, né? Então, assim, quando a pessoa vem de uma outra religião, a gente sempre tem aquela curiosidade de como foi esse processo de conhecimento de Jesus de uma forma diferente do que a gente conhecia, né? A minha história eu sempre falo assim um pouquinho dela. Eu nunca fui um católico, mas eu também nunca fui um evangélico, né? Crente, que nem a gente fala assim. Então, para mim, quando eu conheci o Jesus na igreja evangélica, já foi o Jesus que eu falei assim, esse Jesus é o que eu conheci, o que eu gostei de conhecer e o que eu quero permanecer. E quando vem de outra religião, da católica ou de qualquer outra religião, sempre fica aquela dúvida, como que foi essa transição? Qual foi a maior dificuldade de entender, assim, com quanto tempo, qual a idade que a pastora estava quando teve esse contato com Jesus, assim, diferente, né? Não que nas outras religiões não tenha contato com Jesus, mas especificamente no meio evangélico daí. Como é que foi Então, essa veja, transição? eu tenho 52 anos de idade e como eu nasci, né, já no berço dessa religião, né, dessa organização religiosa, eu posso dizer que, ao contrário de você, eu sempre fui muito atuante, sempre fui muito ativa. Então, até tirar toda essa crosta, vamos dizer, para ter um entendimento de quem era Jesus de verdade, demorou um pouco. Eu fui bem teimosa no começo, muito teimosa, sofri algumas coisas, sofri inclusive assim, vamos dizer, afastamento de familiares, né? Nós acabamos virando chacota, risos de muitos quando a gente saía de perto. Então, assim, a gente passou por todo esse processo, né? Mas eu me lembro do dia da minha conversão e ela veio por conta de que nós viemos morar em Itapuá por uma dificuldade no nosso casamento. Olha só. Uma dificuldade muito grande. Nós estávamos assim, com ódio ao mesmo tempo que nos amávamos, nos odiávamos, né? Sim. E tinha uma senhorinha que morava na frente da minha casa e uma outra que veio de Foz do Iguaçu, a dona Eli Salvati. Não sei se tu lembra lá dos hotéis Salvati que tinha lá em Foz do Iguaçu. E toda a temporada ela vinha e elas me chamavam para caminhar e elas pregavam Jesus para mim caminhando na praia. E elas diziam assim, vamos orar, vamos orar. E eu dizia, eu não sei orar, mas olha para esse mar, agradece esse mar. E naquela época em Itapuá não tinha, né? Era tudo livre, você andava, corria e brincava, não tinha assim tanto medo de andar na rua, né? E um dia eu estava chorando demais e a gente estava com muito problema. E aí ela disse para mim assim, é porque você não confessou Jesus? E eu perguntei a ela assim, mas o que é isso? O que é confessar Jesus? E ela disse assim, então hoje você vai escrever num diário
Escreva a data de hoje, o horário de hoje, e pode escrever aí no seu diário, porque você vai ler isso para o resto da tua vida, que a partir desse dia a tua vida vai mudar. E eu falei, pois se ela mandou eu vou fazer, porque eu vou provar esse Jesus, eu quero saber se esse negócio funciona. Porque era um tal de dizer assim, mas você não tem Jesus, você precisa de Jesus para mudar a tua vida. Mas como que você vai mudar a tua vida? Cara, eu tenho Jesus, eu sou uma pessoa atuante, eu estou ali sendo, né, acompanhada. E eu falei, pois eu vou provar esse cara aí, esse Jesus. E eu escrevi a data, escrevi o ano, o horário e escrevi o nome dela, que ela disse que a Bíblia me prometia que a partir do momento que eu confessasse Jesus, a minha vida toda ia mudar. E hoje eu estou aqui. Mudou mesmo. Mudou. E todos os anos eu abria aquele diário. Como aqui tudo mofa, eu tive que fazer, né, um descarte desse diário, né? Mas todos os anos eu olhava aquela data e me lembrava do dia que eu confessei Jesus aos prantos na varanda da minha casa, com a dona Eli orando pela minha vida. Que legal. Não foi... É algo assim... Eu acho muito extraordinário essas histórias, assim, porque assim... A gente fala assim, conheci Jesus dentro da igreja. Não. Foi fora da igreja. Fora da igreja. Através do testemunho de uma pessoa, através de uma pessoa normal, gente como a gente, pregando para você um Jesus diferente. Cara, eu acho que isso é extraordinário. E a estratégia, né? Elas me chamavam para fazer caminhada na praia. Sim. E aí depois da caminhada, vamos agradecer Jesus pelo sol, agradecer Jesus pela lua, pelo mar, pela areia. E, cara, eles me colocavam para orar, e aquilo, meu coração batia forte, 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 que aquilo parecia que ia sair assim pela boca, assim, de tanto nervosa, de eu orar, o que é isso? Não sei fazer isso. E aí elas iam me orientando. E não foi assim num grupo de jovens, mesmo eu sendo casada, eu era muito novinha, e não foi assim com pessoas da minha idade, foram com pessoas bem mais velhas. Hoje já estão todas com o Senhor Jesus, todas elas. Quantos anos a pastora tinha mais ou menos nessa... 24. 24 anos. Olha. Eu já tinha 2 filhos, os 2 pequenininhos. Que legal. Eu vejo isso, eu acho que é impressionante assim, o quanto Deus ele vai preparando e usando uma geração para uma nova geração, né? Foi uma geração mais velha, né, digamos, que acabou ganhando a pastora para Jesus, né? E algo que eu sempre falo aqui na nossa igreja, para quem às vezes conversa com a gente, assim, a gente tem uma falsa ilusão, entre aspas, né, de que sempre o novo é melhor do que o velho, né? Saiu um celular novo, é muito melhor do que o antigo, a versão anterior. Sempre a gente tem essa é errôneo da nossa parte. Uma falsa ilusão, né? É errôneo da nossa parte, mas a gente sempre tem isso. Agora, trazendo espiritualmente, a gente às vezes quer fazer a mesma coisa com o espiritual e esquece que o pessoal lá de trás, os mais antigos, os mais vividos, os mais experientes, abriram um caminho para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, se hoje a gente tem algumas facilidades que eles não tinham naquela época, foi muito por conta que eles lutaram e conquistaram essa facilidade que a gente tem hoje. Não que seja fácil, né? Mas hoje é um pouco, o caminho que a gente percorre é um pouco menor do que o que eles já percorreram, né? Porque eles já abriram uma estrada muito grande. Então, tem uma frase que o meu amigo Cadi, que está atrás da câmera aí, sempre fala, viva o novo, mas não despreze o velho. Então, tem uma tecnologia nova, legal, vamos usar, mas vamos continuar preservando também aquilo que já nos trouxe até aqui. E isso, esse testemunho da pastora nos remete muito a isso. A gente sempre pensa, o jovem vai ganhar o jovem. Às vezes não. Não necessariamente. Não necessariamente, né? O ex-bêbado, o ex-drogado vai ganhar o drogado. Às vezes não. Às vezes Deus tem os métodos dele trabalhar e diferente daquilo que a gente pensa. Então, é improvável muitas vezes, mas Deus ele gosta de agir no improvável, né? Não é essa situação que todo mundo está esperando. É aqui que eu vou fazer, então. Eu acho muito, muito interessante tudo isso. E a partir desse momento, desse primeiro contato que a pastora teve com Jesus, aí 24 anos de idade, estava com dificuldade no casamento e Jesus começou a trabalhar na vida da pastora. E qual foi o primeiro impacto de grande mudança assim, que a senhora percebeu na vida a partir desse conhecimento de Jesus? Assim? O primeiro impacto foi dentro do próprio lar.
que a gente começou a aprender o que era fazer jejum e o que era orar. E eu lembro que o Eduardo, ele era bem pequenininho, né? E a Débora já era um pouquinho maior, ela já tinha 7 para 8 aninhos. E nós fechávamos a casa de tardinha por causa dos pernilongos, né, de Itapoá. Quase não tem. E naquelas vitrolas antigas ainda, a gente colocava a Voz da Verdade, né? Nós colocávamos lá os Canarinhos de Cristo, né? Para os mais antigos aí vão lembrar, né? Hoje é tudo Isadora Pompeu e outros grupos, né? Mas a gente cresceu ouvindo essa questão, hinos da harpa. E nós passamos ali uns 3 dias orando pela conversão do meu esposo. E esse foi o grande impacto. Hoje ele caminha junto com a gente, né? A nossa filha hoje ela cresceu, ela já é uma mulher casada e ela é pastora da Quadrangular, ela e o esposo, lá em Florianópolis, né? Então, esse foi o nosso maior impacto. É um caminho sem volta. Jesus é um caminho sem volta. E quando eu entrei e fui ler a Bíblia, eu lembro que a dona Eli precisou voltar, mas ela enviou outro casal para cuidar da gente. E esse casal, a tia Matilde e o tio Ilmar, né, eles dormiam até mais tarde, mais 6 horas da manhã. Eu batia na janela do quarto deles antes de ir para a escola que eu trabalhava, né, sou professora aposentada. Eu batia na janela do quarto porque eles tinham que acordar para responder a pequena lista de perguntas que eu tinha para fazer sobre a Bíblia, porque eu queria saber se aquilo que eu sabia, se aquilo que eu entendia era verdade, se aquilo era bíblico ou não. Então eu sempre fui apaixonada pela palavra de Deus. Ela se renova nas nossas vidas todos os dias. Isso é uma coisa que me impacta até hoje, que eu uso nas minhas pregações, porque as pessoas hoje têm muitas facilidades, como você falou, e nós não tínhamos essas facilidades. Ou a gente pegava a Bíblia mesmo e folheava ela e fazia ela ficar velha, arrebentava, encapava de novo, põe em fita durex, e põe em fita de novo, e põe em fita crepe, e cola, e rasga, e tu cola de novo. E foi esse o grande impacto. Eu lembro que eles sentavam e eles diziam, meu Deus, lá vem ela. E eu dizia, pois é. E hoje eu tenho uma lista só de 18 perguntas. No outro dia, assim, ó, daqui 3 dias eu venho para não incomodar vocês amanhã de novo. E esse foi o grande impacto da nossa vida, foi ver a mudança da nossa família. A nossa família hoje tendo... Porque o nosso casamento ele estava fadado ao fracasso. A nossa família estava fadada ao fracasso, Leandro. E o que a gente ouvia das pessoas era assim, se separem, não está dando certo, siga em frente, vá buscar outro, você acha que não precisa, e a mesma coisa diziam para ele, vá buscar outra mulher, sai daqui, eu te ajudo, se separem, se larguem, Deus não criou vocês para isso. E Deus falava diferente ao nosso coração, Deus falava assim, se você ganhar essa alma, o céu estará em festa. E eu tive um entendimento naquele dia, que o meu marido era uma alma para o Senhor Jesus, e que se eu ganhasse só o meu esposo, para mim já estava bom, não precisava mais ganhar o mundo inteiro, eu não precisava mais pregar para ninguém mais. Se tivesse o meu esposo do meu lado, então todos os dias, quando eu acordava, eu escolhia esta alma que era o meu esposo, que está aqui comigo hoje, eu escolhia ele. E os nossos filhos, mesmo pequenos, eles escolhiam isso também, trazer o pai para o Senhor Jesus, trazer o pai para o Senhor Jesus, trazer o pai para o Senhor Jesus. Então foram muitas lutas, muitos jejuns, muito joelho no chão. Passamos por vários pastores, cada um deles acrescentou, então, vamos dizer assim, né, com todo o respeito, os dinossauros de Itapoá, né, a pastora Inês, o próprio apóstolo Oliveira, né, a pastora Conceição, quem mais? Pastora Edith, pastora Lúcia, que hoje está na Quadrangular, né, que foi onde a gente se conheceu. Então, todos eles passaram nas nossas vidas e deixaram ensinamentos que foram fundamentais. Eles fundamentaram mesmo a nossa vida em Cristo. E por isso que nós hoje temos essa visão de Deus de trabalhar com famílias e não centrado dentro de uma igreja, mas fazer a igreja para fora, sabe? Que mulheres, homens que se olham e se odeiam e olham sempre para a grama do vizinho, que é melhor, que eles passem a começar a olhar para dentro de si mesmos e para dentro da aliança do casamento. Então, é isso para nós. Os outros não precisam nem ficar sabendo. A gente não precisa nem ter likes ou estar no Facebook ou estar no Instagram. Isso para nós já enche o nosso coração de alegria, saber que, cara, aquela família se reconciliou.
Sabe, aquela mulher entendeu que ela ama a Deus acima daquele homem, que aquele homem ama a Deus acima daquela mulher e que por isso ele vai aceitar aquela mulher e ele vai mudar por ela. E que ela vai mudar por ele e que eles vão mudar pelos filhos porque eles estão na obediência da palavra. Então nós trabalhamos desta forma hoje. Eu acho, não sei se a pastora vai concordar comigo, mas biblicamente a gente sabe que a mulher sábia ela edifica a casa, né? E o homem, ele é o sacerdote do lar, né? Então, eu sempre falo aqui, principalmente para os homens da nossa igreja aqui, o seguinte, falo, cara, você quer que a tua família cresça em Cristo, você quer que Deus realmente preencha a tua casa, seja um sacerdote. E o papel do sacerdote não é só colocar o pão na mesa. Isso aí é o simples, é o básico que a gente, pelo menos, acredita que todo homem, né, vai fazer. Mas, espiritualmente, alimentar a família. Eu acho que o homem fazendo isso, eu cito até aqui um exemplo muito simples na igreja, mas acho que a pastora vai entender o que eu quero falar. Dia de domingo e dia tradicional de culto, né? Tá todo mundo em casa, almoçou, com a barriguinha cheia, aquele gostoso deitar no sofá, e o homem fala, hoje não vamos na igreja. É meio que automático que a esposa fala, então tá bom, e os filhos, amém, glória a Deus, até aplaudem, efeito dominó, né? Arrebenta tudo. E quando acontece ao contrário, a esposa fala assim, eu acho que hoje não estou muito com vontade de ir na igreja. E aí o homem fala, não, vamos sim. Pelo fato da mulher ser aquela que edifica, ela fala assim, a mulher ela tem um poder de captação muito maior do que o do homem, entendeu? Então, ela pegou aquela palavra assim, não, hoje vamos, ela vai falar assim, não posso faltar porque algo vai acontecer, porque é muito mais fácil o homem dizer que não e tá tudo certo. Mas quando a mulher fala que não e o homem se posiciona, não, vamos, meio que impulsiona a família a participar. E isso é um efeito dominó ao contrário, né? Vai levantar a casa, mas a partir de quê? A partir da movimentação da esposa. E eu vejo que a pastora seguiu o caminho que foi um pouco ao contrário. E normalmente, acho que pelo menos 60%, 70% das vezes acontece dessa forma. A mulher vai primeiro para Jesus, depois o homem. Se fosse ao contrário, eu acho que isso surtiria muito mais... não seria mais efeito, mas seria mais rápido a colheita, né? Os frutos iriam mais rápidos, porque o homem, quer queira, quer não, é bíblico isso, né? Não que a gente seja machista, mas é bíblico. O homem tem o papel de influenciar dentro da casa. Vamos fazer isso. É o papel do sacerdote. Vamos fazer aquilo. Hoje vamos almoçar tal coisa. Hoje vamos fazer uma carne assada. Hoje nós vamos todo mundo para a igreja. Eu sou da época que o pai falava alguma coisa, estava dito. Não tinha negócio de, mas... Não, o pai falou, está falado. Então vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Então quando o homem se decide primeiro, se escolhe primeiro viver para Jesus, acho que o caminho fica um pouco mais suave, né? Fica. Agora quando a mulher faz isso, o trabalho dela realmente, por isso que a palavra de Deus é linda, porque a mulher sabe edifica, e edificar é realmente construir. É a mulher que vai construir, vai preparar o terreno, vai pôr um tijolinho aqui, esse aqui é meu marido, vou começar a construir meu marido. E mesmo que esteja tudo desconstruído, como era o caso que a professora falou, ele estava destinado, fardado a dar tudo errado. A falência, né? Mesmo, a falência. E a pastora se posicionou, falou assim, peraí, eu vou construir a minha família, eu vou reconstruir minha família, vou reconstruir meu marido através do quê? Jejum, oração, testemunho. É mais árduo, mas a mulher consegue construir. Então, é uma mensagem que a gente deixa aqui para o marido que está assistindo e a esposa ainda não vai, não consegue congregar, não se encontrou com Jesus. É o teu papel, você é o sacerdote, chama, leva, fala, hoje vamos fazer assim, hoje é desse jeito, amanhã a gente conversa, vê outra coisa, mas hoje é desse jeito. E a esposa que ainda não conseguiu ganhar ainda o seu marido para Jesus, continua construindo. Primeiro, na construção, a gente constrói aquilo que não aparece, né, pastor? Primeiro tem que fazer buraco, concretar, para depois você fazer alguma coisa que apareça. Então, por isso que é muito mais difícil quando primeiro vem a mulher e depois o homem, porque a mulher vai ter que cavar fundo. E o homem é um bicho ruim de ser escavado, né? Meu Deus do céu, quanto que o homem... eu não sei como é que o irmão do irmão era, mas assim, o homem normalmente ele é mais cascudo, né? Então, a gente vê isso muito nítido na história da igreja. Quando o homem se posiciona
de uma maneira mais efetiva, naturalmente a casa toda vai caminhar com mais leveza. Agora, quando é a mulher, às vezes o homem bate contra, porque agora só quer saber de igreja, porque isso, porque aquilo, mas o coração da esposa está queimando por Jesus e mal sabe ele que está gastando a vida lá, gastando o joelho, orando por ele mesmo. Então as lutas às vezes são árduas por conta... Isso eu estou falando aqui não para surgir um efeito somente aqui, mas eu prego dentro da igreja isso, pastor, porque até o perdão da palavra que eu vou falar, por causa dos homens, às vezes ser muito frouxo. Dureza de coração também, né? Uma dureza... Dureza no coração e frouxo, que eu digo assim, em posicionamento, não se posiciona na vida, tá vendo que não tá dando certo, que não tá surtindo efeito nenhum do que tá fazendo, cara, procura o caminho que vai te direcionar, que vai te dar um retorno. Então, um grande problema, talvez, das famílias hoje seja essa falta de sacerdócio dentro das casas, dos lares. E as mulheres, às vezes, talvez elas estão desistindo muito rápido. A gente tem um testemunho aqui dentro da igreja nossa aqui, que é a esposa, a mãe e a filha oraram 30 anos pela conversão do pai. 30 anos. Imagine, é muito tempo, né, pastor? A gente, às vezes, com 10, com 5, com 6, 3 meses, a gente já está cansado. Agora, imagine 30 anos orando pela conversão de uma pessoa. É forte demais isso, sabe? Então, quando você vê que Deus resgatou aquela alma, você fala, valeu a pena. Vale a pena, é isso que nós pensávamos e pensamos até hoje. Cara, vale a pena, não precisa as outras pessoas ficarem sabendo. Basta que o Senhor saiba que valeu a pena por aquela vida, por aquela pessoa. Ela está com o Senhor. E eu sempre digo assim também, pastor Leandro, quem sou eu para amarrar a vida de alguém? Se aquelas pessoas que olharam para mim lá atrás, elas não iam dar nada para mim. Elas não dariam nada para mim. Mas elas olharam para mim e obedeceram ao Pai. Obedeceram a Jesus. Olha, Deus viu alguma coisa nela, então nós só vamos obedecer e vamos cuidar dela. Quantas vezes eu chorar, eu desistir, eu não querer mais, e sempre tinha um pastor, tinha alguém ali para me buscar, então, sabe, para me trazer de volta, sabe, alguém que deixava as 99 e vinha atrás de mim e da minha família. Então hoje eu entendo que da mesma forma que fizeram por mim, eu tenho que fazer pelos outros, eu vou atrás, eu irei atrás, eu vou fazer aquilo que Deus me manda. Muitas vezes eu nem entendo por que Deus me mandou fazer aquilo, por que Deus mandou eu ir conversar contigo, por que Deus veio aqui, eu não sei, eu só sei que eu tenho que obedecer, eu só sei que eu tenho que ir lá e fazer o que Deus pediu para fazer, porque eu posso estar abortando um pastor, eu posso estar abortando um profeta, eu posso estar abortando um presbítero, um obreiro, um dirigente de igreja, mas alguém que vai abrir uma nova igreja, porque a gente tem que sair dessa bolha espiritual que a gente estava sempre a mesma coisa, né? Nós estávamos conversando antes aqui com o Cadi, né? Deus, Ele quer novidade de vida e é por isso que tantas igrejas estão aparecendo, então, em tantos lugares. O Senhor, Ele tem uma igreja para cada um, né? Então, hoje Ele vem para nos mostrar que nós precisamos dessa novidade de vida. E Ele vai desconstruindo tudo aquilo que o homem mesmo construiu pela própria vaidade. Ele foi pegando a palavra de Deus e foi construindo em cima daquilo. E o Senhor vem e desconstrói. E uma das desconstruções é justamente hoje nós estarmos da Compai representando as mulheres. Então também é um trabalho de formiguinha, também é um trabalho, né? Assim, eu só tenho que agradecer aos pastores porque eles me respeitam muito, eles têm assim um carinho muito grande pelas mulheres, eles nos deixam falar e nos deixam entrar também com as nossas opiniões. Então eu vejo que eles têm um respeito por nós. E é isso que nós queremos com as pastoras, porque se já é difícil para nós enquanto esposas, aí você imagina uma mulher ela pegar e ela ser a líder de uma igreja. Tá entendendo? É complicado, porque aí não é só do líder da igreja que tem um conhecimento, mas é desde aquele homem que entra lá e diz, é uma mulher, entendeu? Eu tenho, para mim, assim, eu tenho até facilidade, sabe, pastor, em falar sobre isso, porque assim, a minha vida, do tempo, digamos assim, de ovelha, né, eu fui 90% dela pastoreado por uma pastora mulher. Então, quando eu casei com a Simone congregava com a pastora Lúcia, eu congregava na pastora Inês. Então, ali teve um tempo que a gente ficava sendo pastoreado por duas pastoras. Pastora Lúcia, cara, amor. Era muito bom conversar com a pastora Lúcia, porque a voz dela, o jeito que ela falava com vocês, falava assim, cara, é muito amor, mas sabia ser firme a hora que eu precisava. Então, eu aprendi muito com a pastora Lúcia, apesar de ter convivido pouco tempo com ela, mas aprendi muito com ela.
a pastora Inês, sangue no olho, né? Uma profeta. Uma profeta, ela desconstruiu aquela, digamos assim, não sei se seria essa palavra, assim, a fragilidade feminina que teria. Não, a mulher ela é forte, entendeu? Ela consegue exercer o papel dela e com perfeição. Eu não posso falar nunca assim, a pastora Inês errou nisso comigo. Não, todas as vezes que a pastora Inês me chamou a atenção, realmente foi para o meu crescimento. Então, contribuiu realmente, entendeu? Aí eu passei um tempo com o pastor Rafael e a pastora Márcia ali, foi um tempo curto também, que foi só um período de transição mesmo. Eu sempre Eles que nos ensinaram a colocar o joelho no chão e a orar. Casados para sempre, né, amor? Sim. Nós fizemos com eles também. Foi uma E bênção de Deus. O tempo que eu passei com eles ali foi muito bom, porque assim, eles são de uma linhagem mais tradicional, né? E eu sempre fui meio fora da casinha. Desde que comecei a encontrar com Jesus, assim, eu brincava com a pastora Inês assim, pastor, eu li a passagem do povo de Bereia, e eu sou muito beriano, porque eu queria saber, mas por quê? Isso aqui é assim mesmo, a Bíblia está falando sobre isso, então eu sempre, não que eu fosse polêmico, mas eu queria saber se realmente era o que a palavra de Deus estava falando. Curioso da palavra. Curioso, entendeu? Não, mas isso aqui não fala, não é assim que está escrito na Bíblia. Não, isso aqui é institucional, é a denominação que... Ah, tá, não é da Bíblia, então é da denominação. Aí eu comecei a entender algumas coisas que, tipo, são coisas que é Bíblia e são coisas que os homens criaram alguns protocolos para que, entre aspas, que as escrituras pudessem ser cumpridas, né? Mas, enfim, não pelo certo ou pelo errado, tudo isso contribuiu para que eu pudesse entender. Então, hoje, eu entendo muito assim que as mulheres, ela tem um papel fundamental na sociedade e principalmente no meio cristão. Tem algumas denominações não aceitam ou criticam o pastoreio, né, feminino, né? Exato. Eu acho isso assim um ponto. Esse exatamente é um ponto que eu falo assim. Acho que Deus tem muito mais coisa para estar preocupado se tem legalidade bíblica ou não, entendeu? Sendo que no meu ponto de vista tem. Ponto final. Ele apenas disse, né, vão e façam discípulos, exatamente, né? Então, bora lá, eu tô aqui. Mas a gente vê várias lideranças femininas na Bíblia, né? Sim. Débora, Esther, Ruth. Então, assim, pessoas que... Noemi e Ruth ali é uma história de pastoreio, entendeu? Exatamente. Vai dizer para mim que não? Lógico que é pastoreio. Então, assim, desconstrói para mim o negócio que mulher não pode. Não, para mim, independente. O que importa é realmente teu coração estar disposto a servir a Deus, estar disposto a renunciar, porque pastoreio, as pessoas às vezes pensam assim, pegar o microfone na mão aqui, tá lá no altar pregando e pronto. Exatamente. Não. Pastoreio é renúncia todos os dias a gente tem que estar renunciando a alguma coisa, cortando a própria carne. Exatamente. É fácil? Não, mas o que aparece realmente é o microfone na mão e não aquilo que a gente está renunciando todos os dias, né? Mas olhando para esse contexto todo, assim, eu reconheço perfeitamente o pastoreio da mulher, até que eu falei, para mim é muito fácil isso, porque eu cresci, a minha vida espiritual foi edificada sobre isso, entendeu? Por conta que a minha mãe também foi primeiro para a igreja, aí depois foi meu pai, aí eu lutei muito contra, eu não era aquela pessoa que não acreditava em Jesus, acreditava, mas eu não queria, eu tinha pavor de falar de crente. Para mim, falar de crente para mim era loucura. Eu nunca pensei na minha vida. Eu fugia também. Sabe? Eu fazia chacota com os crentes. Sim, eu também. Tanto que no dia que contando não te cortando, mas já te cortando, teve uma vez que eu fui fazer uma cirurgia no hospital público e foi o pessoal, né, da denominação que eu era na época, e eu disse, que beleza, né, agora veio o meu pessoal aqui, elas vão, né, orar por mim, nossa, eu vou ficar boa logo. Chegaram muito friamente e saíram. Cara, aquilo me decepcionou tanto. Quando chegou a crentinha do coque, eu queria matar aquela mulher. E eu disse para ela, não precisa você orar por mim, porque da minha igreja já oraram. Daí ela disse, mas eu preciso entregar o que eu tenho para entregar. E aí ela começou a falar alto, da porta mesmo, ela disse, eu não vou pôr o pé para dentro desse quarto.
Ela disse, mas você vai ouvir a minha voz daí onde você está e daqui onde eu estou. Ela disse, aquilo que o Senhor fez e para aquilo que o Senhor te chamou para ser missionária, faça você o que você quiser. Você vai servir ao Senhor. E até hoje eu lembro da mulher do coque. Cara, a minha vontade era pegar aquela mulher e dizer, sai daqui. Mas não, ela chegou para entregar uma palavra do Senhor. E estamos aqui. Glória a Deus. Pastora, como que foram... esses dias estava com a pastora Inês aqui, eu comentei com ela, eu de quadrangular foram 9 anos. 9 anos eu fiquei congregando lá, aí depois a gente fomos diáconos, obreiro, pastor auxiliar, e daí saí de lá, determinação de Deus para nossa vida, e aí fiquei na Batista, acho que uns 4, 5 anos, na Batista Renovada, com o pastor Ricardo ali, que é uma benção também. Amém. Uma benção ele também. Aí fiquei uns 6 meses mais ou menos com o pastor Rafael e com a pastora Márcia, Amém. que foi um período de transição, e eu sempre fui muito honesto com eles, falei, pastor, esse é um tempo que a gente vai passar aqui, mas a gente sabe que aqui não é ainda onde a gente vai ficar, mas para a gente não ficar desigrejado, vamos estar aqui, ajudamos eles lá, eles nos ajudaram, então foi um período muito bom de crescimento também. E até que Deus, contra a nossa vontade, contra a minha vontade e a vontade da Simone, Deus meio que obrigou, foi meio que obrigado a gente a fazer o Avive se tornar uma igreja. Não sei se a pastora sabe, mas o Avive era para ser simplesmente um projeto social. Não era para ser igreja, era para ser um projeto social. A nossa ideia era se reunir um grupo, montava marmita, cachorro-quente, e a gente saía, entregava aquilo, dava uma palavra de Deus para as pessoas e voltava cada um para sua casa e pronto. Deus. Só que a galera começou a vir fazer isso e começou a vir falar assim, e ceia, e palavra, e culto, e quando nós vamos ter? E daí eu estava debaixo da cobertura espiritual de um casal de pastores lá de Feira de Santana, pastor Beto e pastor Achar, que são os pastores nossos de missão, e eu comecei a conversar com eles, tal, e a gente foi para mais uma missão, e nessa outra missão que a gente foi, a gente acabou conhecendo outros pastores, que é o pastor Ricardo e a pastora Viviane, que os 4 juntos nos ordenaram a pastores, e aí não teve mais jeito, não teve como fugir mais. A gente chegou da viagem, a gente chegou fazendo reunião com o povo, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, e se tornou uma igreja, mas não era o nosso propósito, né? O meu plano. Mas Deus assim fez e pronto, e estamos aí. E a pastora, como que se deu tudo isso aí? Quanto tempo foi de quadrangular? As outras, como que foi esse processo até a consagração ao pastoreio? Eu não me lembro exatamente quanto tempo mas todo o tempo que a pastora Lúcia ficou ali na quadrangular, nós ficamos com ela, que foi ela, inclusive, que batizou o meu esposo, e ela disse que ela iria embora, que Deus tinha falado para ela que no dia que ela batizasse o meu esposo, ela iria embora de Itapoá, e aí no dia que ela te batizou, né, no dia que ela batizou ele, Deus lembrou ela dela, falou, nossa, está chegando a minha hora. E ali eu fiquei um tempo, depois as nossas crianças, né, que já eram adolescentes, jovens, eles foram para a pastora Inês, e eu fui junto, daí o Lorival foi junto também, para a gente não deixar as crianças, lá eu comecei a fazer o ITQ. Aí depois começou a ficar inviável, porque era muito longe, e a gente acabou ficando mais perto da nossa casa, a gente ficou um tempo, assim, vamos dizer, desigrejado, foi onde nós conhecemos a pastora Cris e o pastor Adriano, né, que na época era ceia, e ali nós ficamos, creio que 5 anos, né, e aí onde foi que eu fui separada da pastora, foram eles que nos acolheram, cuidaram, e a gente teve, assim, essa nova visão, e ali eu fui separada da pastora, eu fiquei 3 anos separada da pastora, e depois eu fui consagrada em Belém do Pará, em 2021, fui consagrada pastora, né, a ministra do Evangelho, e depois eu fiquei mais 1 ano na ceia, e aí Deus deu essa nova visão, mas aí eu não quis aceitar essa visão, eu quis ficar fechada dentro da casca mesmo, eu quis ficar dentro da minha casa, eu não quis sair, só que aí as pessoas vinham bater no portão, né, então essa foi toda a transição, então nós tivemos que começar uma igreja dessa mesma forma que vocês, porque as pessoas começavam, e aí, não vai ter Santa Ceia? E eu dizia, cara, ainda não, tem que ter Santa Ceia, e aí, não, como é que vai ficar isso? Não é igreja. Então, aquela uma lá que está sem igreja, aquela uma lá, né, então, assim, claro, a gente foi, né,
assim, mas com todos eles eu aprendi. Então a gente trabalha assim com várias formas. Eu tentei pegar assim hoje tudo aquilo que eu aprendi com cura da alma, com aconselhamento com a pastora Lúcia, com cura da alma, já junto com ela, junto com o pastor Carlos da Ceia, né? Com essa questão que eu fui fazer o curso de cura da alma, de libertação, de juntar tudo isso e fazer de uma forma de aconselhamento em momentos, né, nas casas. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. E foi em 2021 que a pastora foi consagrada. Foi consagrada, Mas já vinha já de 3 anos já. Já há 3 anos separada já. Amém, glória a Deus. Na verdade, como a gente já se conhece há um bom tempo, a gente já sabia, olhando para a vida um do outro, eu creio que a gente já imaginava, se não vai demorar muito, vai se tornar pastor. A gente pregava junto, né? A gente, né, dividia lá no Pontal com a pastora Inês, né? Uma vez era para você, outra vez era eu. Nossa, era muito gostoso. Era muito bom. Eu estava lembrando da pastora Inês, que o dia que ela esteve aqui. Eu não consigo lembrar se a gente fez o ITQ junto. Eu fiz junto com a Cris. Então acho que eu fiz antes que você, então eu acho. Mas eu não cheguei a terminar. O meu foi a primeira turma que teve aqui em Itapuá, foi a... Não, eu não fiz aquele. Aí eu estava lembrando que quando eu comecei a fazer o ITQ ali, a pastora Inês era uma das professoras, Isso. né? Aí ela tinha não lembro qual era a matéria do ITQ, que ela falava assim, agora vocês vão cuidar, cada um vai cuidar de uma família. E eu caí numa família, eu acho que a mais abençoada que tinha para mim cuidar foi a que eu caí. Tava fácil? Muito fácil. Aí eu falei, pastora, todos os dias, porque meio que diariamente a gente ia atender aquela família lá. E não tinha um dia que eu não chegasse lá, não tinha que brigar com o capiroto. Eu falei, pastor, não aguento mais. Ela olhou para mim assim, aquela cara dela que ela faz, né? Ela fala assim, cada um com seus membros. Meu Deus. Aí ela falou, mas você sabe por que eu fazia isso, né? Eu falei, não, com certeza, porque eu não podia ficar correndo para ela todo o tempo que Exatamente. eu precisava crescer. Então, exatamente. Ela cresceu muito, me fez crescer muito por conta do posicionamento dela. Então, e hoje eu vejo isso, que uma herança que veio dela para mim é isso, porque eu vivo jogando meus líderes aqui no fogo. Vai, só se você não conseguir isso, me avisa. Mas se vira, você tem autoridade em nome de Jesus para fazer isso. Exato. Vai lá, não tem problema. Não conseguiu, a gente está aqui para ajudar. Questão de pregar também, a gente tem adolescente aqui com 12, 13 anos que a gente já está colocando eles para pregar. Sabe? Isso. É lindo demais assim, que Deus tem feito com relação a isso, porque é uma oportunidade de crescimento para não sofrer tanto que nem a gente sofreu. Porque depois. Aí deixa de ser uma organização eclesiástica para ser uma comunidade viva espiritualmente. Sim. Né? Onde todos podem louvar e adorar ao nosso Exatamente. Deus, né? E eu vejo assim o trabalho que a pastora está fazendo, eu acho bem interessante porque assim, pelo menos por enquanto não tem um formato de igreja mesmo, né? Ela é mais família, né? É a igreja em família, né? Isso. Mas assim eu vejo que a pastora tem trabalhado muito assim, pelo menos no acompanhamento que eu tenho de Instagram, Facebook, eu vejo foto sempre reunião em casas, assim, sabe? Eu acho muito, muito, muito bom isso. Porque o lugar onde a gente vai, onde a gente ministra o evangelho, é abençoado. É abençoado. Mesmo que às vezes o marido não esteja lá, ele vai receber daquela bênção ali também, entendeu? Porque a gente sai, mas a bênção fica. Exatamente. A gente sai e a bênção fica. Então, eu acho muito, muito legal isso, sabe? E é a visão que Deus dá para cada um, né? Então, às vezes Deus, eu falo assim, porque o tradicional ou o não tradicional, a parede preta ou a parede azul, a parede branca, não importa. Deus vai usar cada um naquilo que foi chamado, entendeu? Porque tem uma pessoa que vai precisar de uma assembleia na vida dela. Amém. Vai ter um que vai precisar de uma bola de neve na vida dela. Exato. Vai ter um que vai precisar de uma quadrangular, vai ter um que vai precisar de um avivo, vai ter um que vai precisar de um pastor Leandro, vai precisar de uma pastora Helenita, vai ter um que vai precisar simplesmente só de um abraço, não precisa ser do pastor, mas vai precisar de alguém, entendeu? E aí é a multiforme graça de Deus agindo através de nós, né? E isso que eu acho muito, muito bonito nesses ministérios que, digamos assim, que estão nascendo agora mais recente, né? Eles têm essa liberdade assim de sair daquele... Eu não vou dizer que é errado, né, pastor? Mas assim, sair daquele protocolo
é assim, assim, assim que funciona e é desse jeito que vai ser. Eu acho que precisa, é necessário isso, sim, mas qual é o problema da gente quebrar o protocolo? Às vezes Jesus quebrava o protocolo, né? Exatamente. Então, eu acho muito legal isso, e esse tipo de culto que a pastora vem fazendo, eu acho que é o culto da igreja primitiva, né? Isso. Que era em casa, em praça. Tinha sinagogas? Tinha, mas Jesus foi o cara que mais pregou fora da sinagoga. Exatamente. Né? Foi quando eu fui a nossa filha nos chamou para, ela era coordenadora da região, né, da secretária da Educação da Quadrangular, né, de Santa Catarina, aqui do Oeste. E ela disse: mãe, vem aqui, você é pedagoga, vem ensinar. E teve um momento assim que eu dizia assim, pastora Graça, como Jesus ensinava, e eu falava para aquelas pessoas de várias igrejas, Jesus, ele nunca se prendeu a um local, tem uma mesa, tem cadeiras, tem lápis, tem caderno, tem isso, tem aquilo, tem mídia? Não. Ele sentava, ele usava um galho de árvore, ele escrevia no chão, ele entrava no barco, ele usava o que ele tinha à volta dele para contar as parábolas, para que as pessoas entendessem, para ensinar, sabe? E eu peço isso para Deus, Deus, me dá essa inteligência, me dá isso. Sim. Então, é sobre isso, cara. Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. Ele vai fazendo as coisas acontecer do jeito dele. É muito, muito bacana isso. Faz 2021 que a pastora foi consagrada numa convenção em Belém do Pará, pela Igreja Ceia. E eu acredito que tinha o quê? Uns 20 pastores, né? Por aí, né? Pastor Carlos, né? Também me consagrou, né? Mas pastor Adriano, pastora Cris que, né, me colocaram ali. Colocaram. Faz quanto tempo que a pastora está pastoreando agora com a igreja? Com a igreja. Nós começamos dia 26 de março, mas a gente já se reunia sem um local próprio. Então fazem 9 meses. Vai fazer ainda 9 meses dia 26. Então hoje nós temos cultos mesmo só aos domingos, né, às 19h30, onde nós reunimos o culto da família. E nas terças-feiras nós tínhamos o estudo para obreiros, né, sobre ética e sobre como se comportar. E fora disso, nós vamos nas casas. E agora nas terças nós fazemos daí a nossa hora de oração, como acabou o curso. Hora de oração. Acho que isso é interessante, que eu tenho visto assim, com os pastores que a gente tem conversado. Tá voltando. Voltando, né? O curso de o culto de oração, né? Isso. Porque a gente é de um tempo onde tinha muito isso, né? Tal dia era só o dia a quadrangular, por exemplo, era na terça, né? Toda terça-feira era culto de oração. Aí depois foi meio que caindo no desuso, e vamos fazer o culto disso, o culto daquilo, o culto team, culto o casal, pá. Tudo isso é válido. Mas a essência, né? A essência. A gente aqui, graças a Deus, faz um ano e pouco que a gente instituiu toda segunda-feira, a partir das 19 horas, oração. Não tem pregação, não tem nada. Nós também, não tem nada. Só nem chega, ministério de louvor não tem. Põe o joelho no chão, põe o celular ali, você ora, você chora. Exatamente. É simples. Nem luz nós acendemos aqui. Fica tudo no escuro, né, Cadinho? Então, assim, e tem voltado. A maioria dos pastores que estão passando por aqui, eles têm falado que tem um dia específico que é o dia da oração. E eu falo, cara, graças a Deus, que é um alinhamento que está acontecendo, acho que meio que geral nas denominações, assim, de voltar a essa busca de oração, de ter intimidade, né? Isso. Com Deus. Acho que isso é muito válido. Uma pergunta, pastor, assim, que eu acho que uma grande maioria do pessoal sempre espera. Qual experiência, assim, quando a pastora conta o testemunho dela, a pessoa fala assim, não pode, isso é impossível. A experiência mais doida que a pastora teve com Jesus, assim, que se contar para qualquer outra pessoa, fala assim, mentira, conversa, história de pescador. Nós temos né, amor? Muitas histórias, inclusive essa de aparecer dinheiro na conta e a gente não saber de onde ele apareceu. Quando o Lorival sofreu o acidente de moto, ele ficou quase 4 anos pelo INSS. E teve um final de ano, bem antes de sair o 13º do INSS,
E ele passou pelo período de ficar totalmente na cama, 54 dias ali deitadinho, não podia, teve embolia, etc. São muitos detalhes. E nós, assim, pagávamos uma conta de luz para não cortar, porque tinha mais luz para vencer, e tinha mais luz de água, e aí o vizinho trazia uma cesta básica, a igreja trazia outra cesta básica, e vinha alguém trazia alguma coisa, e assim a gente ia. E naquele dia ele pediu para que eu tirasse o dinheiro dele. E eu fui com o cartão e tirei. E naquela época era naquela farmácia na frente da Maico. E ali eles tinham como é que se diz, um correspondente da Caixa. E eu passei o cartão e eu disse, olha, eu vim tirar o valor do meu esposo, eu posso tirar? Ele falou, não, você pode tirar. Daí ele falou, só que eu não tenho todo o valor. Daí eu olhei para ele, ele falou assim, ó, mas dá uma olhada aí. E eu olhei, 2.400 e alguma coisa. Daí eu disse, não, isso aqui tá errado, não é assim. Ele falou, não, você passa aqui depois que eu te dou o dinheiro. Eu falei, cara, esse negócio não tá certo, ele ganha só 1.200, 200 e algumas coisinhas. E aí depois, mais tarde, eu passei lá e ele me deu aqueles 2.400. E eu cheguei em casa, nós com as contas tudo certinho, o Lorival sempre foi muito, muito certinho, ele leva tudo marcadinho, tudo presta conta de tudo, né? Então não é meu dinheiro, é nosso dinheiro, nós vamos fazer tudo planejado. E aí quando eu cheguei em casa, ele estava deitado na cama, porque como ele tinha a perna quebrada e estava cheio de parafuso, ele não podia se mexer. Daí ele perguntou, e daí, Nita, deu? Aí eu falei, então conte. E aí eu lembro do meu esposo contando o dinheiro. E aí quando ele chegou no 1.200, o monte não acabava. E aí ele dizia assim, eu sou muito, né, assim, sinestésica, eu gosto de contar falando, fazendo gestos, né? E ele dizia assim, 1.300, 1.400, glória a Deus, 1.500, aleluia, Senhor, 1.500, 1.600, 1.700, Neta, o que é isso? Não, vamos guardar esse dinheiro, o que veio a mais nós vamos guardar, porque isso aqui está errado, eles vão pedir para nós devolvermos esse dinheiro, nós vamos ter que devolver esse dinheiro. Então nós guardamos esse dinheiro. Eu acho que é o 13º. Tá, mas não vem nada naquele papelzinho que vem pelo correio, não vem dizendo nada que é 13º. Vamos guardar esse dinheiro e nós com conta para pagar. Mas qual não foi a nossa surpresa, né? Alguns dias depois o 13º caiu na conta. Então do tipo, aquele dinheiro estava lá e ninguém até hoje nunca pediu esse dinheiro de volta. Né? Já gastou mais de agora, 15 né, anos. Não, agora não adianta mais pedir. Agora não adianta mais pedir. Agora mais de 10 anos, 15 anos, não adianta mais pedir, não dá mais. E não foi só uma vez que aconteceu isso, tá? Eu vou te dizer que aconteceram outras vezes. Então nós somos muito fiéis no dízimo. Essa é uma parte assim que Satanás não nos pega, porque assim, se o Lorival roçar um lote ou se eu fazia diária na época também, é assim, aquela parte, a parte que é da igreja, os 10% é da igreja. Então isso aconteceu muitas vezes. Sim. Inclusive, mês retrasado aconteceu de novo e eu disse assim, nós dois estamos assim ainda. O que é que está acontecendo? Então quando Deus já aconteceu de mudar leis para nos abençoar, não muda só para mim, sim, mas muda para todos. Mas era algo que a gente já estava orando, sabe? Então, o meu próprio esposo hoje... e outras histórias. Ele estar andando, eu estar andando. Eu era para estar numa cadeira de rodas por conta desse problema na coluna, das 2 doenças autoimunes. Meu esposo era para estar na cadeira de rodas. Mas nós estamos aqui servindo a Deus, andando bonitinho. Glória a Deus. É muito bom isso. Não sei se a pastora vai lembrar, quando a Simone estava grávida da Ludmilla, essa para mim tive várias experiências, mas espiritualmente falando assim, essa foi a que bateu mesmo assim, falei, cara, eu consigo ouvir a voz de Deus. Que quando a Simone ela nem sabia que estava grávida, não tinha possibilidade nenhuma dela estar grávida, eu ouvi a voz de Deus falando, tua mulher está grávida. Aí eu falei assim, não. E daí, de novo, tua mulher está grávida. Eu falei, não vou pedir 3ª vez, porque senão tá errado. Aí eu virei pro lado e falei pra Simone, você está grávida? E ela, não, onde? Você tá louco? Tá tudo certo, tô tomando remédio, não sei o que. Inclusive, ela tava nos dias ali de... Falei, você está grávida. E ela, vamos fazer exame, então. Aí, fomos fazer exame, e no exame que ela fez, o primeiro exame deu que era inconsistente, não era... A quantidade não era... Para contar, eu não sei como é que funciona isso, mas aí o médico falou assim, volta daqui 3 dias fazer, porque aí a gente já vai ter uma definição certinha. Aí voltou, tava grávida mesmo. Eu falei assim, Deus. Cara, eu fiquei assim,
como isso? Tá, Deus. Né? Porque assim, sobre a minha vida, eu não poderia ter filho também. Sabe? Era algo que era praticamente, não vou dizer que era impossível, mas era praticamente impossível eu ter filho. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus, se Deus deu. Só que a Simone estava tomando remédio para não engravidar, anticoncepcional, e a Simone também tinha um diagnóstico que ela não poderia mais ter filhos. Ela já tinha tido a Mônica, né? E daí foi um parto bem complicado, tudo. Então, e Deus mandou, eu falei, tá bom, e veio. E tá aí até hoje a nossa bênção, graças a Deus. Amém. Então foi uma experiência muito doida assim que eu tive da parte de Deus, assim, de contato audível, né? Teve outros de sensação de toque, um monte de coisa assim que aconteceu, e a gente conta às vezes isso para as pessoas e fala assim, não, coisa da cabeça, eles já estavam esperando, nunca. Não. Sabe? Essa coisa de sair de encontro também e você sair dando choque com as mãos, isso já aconteceu comigo também, das pessoas. Eu lembro que a minha amiga dizia assim, eu passava perto de uma, encostava, ela dizia, ai, você me beliscou. Eu dizia, não, irmão, eu só te toquei. Aí passava na outra, encostava, ai, você me beliscou. Não, irmã, eu só te toquei. Aí o negócio já fluiu. Então, essas coisas assim acontecem. E eu lembro que a minha amiga, ela dizia assim, mas eu vou tocar nela para ver se é verdade esse negócio que ela está dando choque. E ela fez esse propósito com Deus. E aí ela disse, você está cansada, eu vou fazer uma massagem em você. E aí ela fez a massagem falando com Deus. E aí ela levou um choque. E ela teve que dar um pulo para trás. Essas coisas, cara, isso é normal acontecer com quem anda com Deus, cara. Normal. É normal. Você vive um sobrenatural que é louco, né? Louco demais. Louco. Em vez de fora assim, da onde? Não existe. Existe muito. É muito bom isso, muito gratificante. Pastora, conta então um pouquinho para nós aí agora do funcionamento da igreja, como que funciona, os locais. O culto de domingo, a pastora falou que é 7h30 da noite, já pode passar o endereço, pode ficar à vontade para fazer a propaganda. E conta um pouquinho da história, como é que Deus colocou no coração, um nome, tudo, sim, fica à vontade para. Então, quando falar. A gente saiu, né, da outra denominação, as pessoas que queriam estar junto, né, começaram a bater na porta e começamos a nos reunir em casa, né? E aí a gente viu a necessidade, foi crescendo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas, às vezes 20, 25 pessoas, a gente disse, meu Deus, a garagem não dá mais. E aí nós acabamos alugando um espaço que é de um irmão da igreja e montamos ele para ser uma igreja já, né? E Comunidade Cristã, Família em Comunhão surgiu entre todos nós, porque nós somos todos família e estamos sempre em comunhão. Né? Qual que é a comunhão? A comunhão é você ter conflitos e você está sempre arrependido, mas você está sempre buscando e você está sempre junto, quem precisa ajuda o outro, né? E a nossa visão é sermos casais faróis para outros casais. Então a gente vai em busca, a gente vai lá, a gente traz, a gente faz, né? Nós estamos ali na João Horácio Vieira, aos domingos às 19h30, e o número é 4056, né? Fica ali atrás do posto de saúde de Itapoá, ali perto da Secretaria da Educação, ali naquela avenida, né? É um espaço bem pequenininho, é uma garagem, mas é um espaço cheio do amor de Deus. Amém, abençoado. Amém. Pode ir, gente, visitar, em nome de Jesus, congregar lá, você que mora pertinho ali, ó, vai mesmo. A pastora Elenita é benção, amém. Conheço ela há bastante tempo. Amém. Levar o pastor também, não é? Tem que ser, não pode dizer que não. Está ajudando a cuidar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Então é benção também. Confesso que faz tempo que eu não vejo as crianças. No meu tempo era tudo criança, né, tudo pastora? Criança. Hoje são tudo adulto já, né? O Dudu faz tempo que não vejo mesmo. 27 anos o Dudu. Não fala, pastora, senão... Ai, Jesus. A gente vê que a gente tá ficando velho. Não conta. Não fala a idade, não. Mas assim, faz tempo que eu não vejo eles, assim. Eu lembro dele ainda pequenininho, tocando guitarra. Então, a minha cabeça, assim, tem uns momentos, assim, que eu lembro, assim, da caminhada cristã, assim, que eu fico até emocionado, às vezes, com alguns jovens que a gente ajudou a cuidar, né? Mesmo que de longe a gente dava aquela olhada, assim. O Dudu, Bruno, o Baby.
Baby. O Baby hoje é uma benção, assim. Esse dia eu estava conversando com o Baby, ele falou assim, cara, você lembra de quem que colocou Rodolfo Abrantes pela primeira vez pra gente ouvir? Eu falei, cara, não lembro dele. Como é que não, rapaz? Eu falei, não lembro dele. Na lanchonete, quando você tinha lanchonete, você colocava direto. E um dia eu fui lá, eu falei, quem tá tocando isso daí? Você começou a me mostrar, eu falei, olha, cara, não tinha essa lembrança. E são coisas que a gente vê assim, coisas tão simples que a gente fez sem imaginar nada, né, que iria marcar. E ele marcou a vida dele assim. O André, a gente vê o André e fala, cara, tô ficando velho mesmo, porque o André sempre foi maior do que eu em altura, né? Agora tá já pai 2 vezes. Pai 2 vezes. E a gente fala, cara, a gente tá envelhecendo, mas é bom, é bom. E a gente vê isso assim, tenho saudade dos meninos ali, do Dudu. A Débora faz bastante tempo que eu não vejo mesmo. Ela nem lembra quando foi a última vez que eu vi a Débora, mas soube que ela casou também, acompanho um pouquinho, vi que ela é pastor, o marido também, assim, eu fico muito feliz assim, de ver a família fortificada em Cristo e dando fruto, né? Isso é bom demais. Sei que a nossa vida também, às vezes a gente passa uns apertos mesmo dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Não é fácil, mas para ninguém, né? Para ninguém, mas infelizmente isso acontece e eu creio que Deus está mostrando para a gente assim, fortalecimento. Exatamente. Está sendo provado mais uma vez e passe aprovado. Amém. Então acontece, não vamos desanimar por conta de alguma coisa que sai fora da nossa vontade. Vamos crer que a vontade de Deus prevalece em todo o tempo. Assim como um dia chegou alguém na tua porta do hospital e falou para você que você podia fazer o que quisesse, aonde você fosse, que a vontade de Deus na tua vida ia se cumprir. Exatamente. Eu creio que na vida dos nossos filhos a vontade de Deus vai se cumprir. Eles podem tentar, às vezes, fugir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas eles não têm escolha. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não lembro se foi o pastor Luiz Hermínio ou se foi o Reuel, que fala assim, a minha escolha de Jesus me deixou sem escolha. A partir do momento que eu escolhi Jesus, eu perdi minhas escolhas, não tenho mais escolha. Então é algo assim muito, muito forte isso na minha vida, assim, e creio que na vida da pastora também. A gente chega num determinado tempo de caminhada, a gente fala, agora não tenho mais como eu voltar, não tenho mais como eu retornar todo esse caminho que eu já fiz. Não tem, eu não me vejo fazendo outra coisa. É só para frente mesmo, não tenho mais como eu falar assim, não, vou voltar, vou desistir, não tem mais. Não Pode estar difícil do jeito que for. Eu acho que o evangelho é realmente isso, entendeu? É isso que os apóstolos, os discípulos passaram, eles chegaram num momento e falaram assim, cara, eu vou ter que perder a minha vida por causa de Cristo. Amém. Que assim seja. Vou perder. O próprio Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele falou, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas ele falou assim, mas contudo seja feita a tua vontade. Então assim, chegou num lugar e falou assim, agora, popular, ou vai ou racha, não tem, e a gente tem que aguentar o rojão, né? Eu trouxe para você, na verdade é um presente para a Mônica, como você falou que a gente lembrou, né? Porque Sim. Os nossos filhos brincavam junto, né? O pessoal Sim. talvez não saiba, mas a Mônica, a Duda, né, a Maria Eduardo, o Eduardo, o Bruno, né, ele toca lá no Pastor Anderson, né, eles eram um grupo de amigos, né, eles Sim. não se largavam, né, ou paradinha aqueles, né. Era... e Deus, eu sempre digo que eu não sou missionária, embora aquela mulher profetizou que eu ia ser missionária. E Deus me deu uma história, na verdade são 4 histórias. E essas histórias, eu até pedi permissão já para sua esposa para colocar o nome da Mônica, né? Porque eles chamavam ela de Moni. E eu escrevi esse livro e eu estou trazendo aqui para você levar de presente para ela, mas você pode abrir, depois eu fecho ele de novo. Amém. Então, nós fizemos esse lançamento lá na igreja do pastor Adriano, né? Quando eu estava lá ainda. E esse livro ele foi para Capitão Gervásio. O pastor Diego lá, junto com Juliano Som, eles têm o Sertão Livres. Então, eles trabalham com crianças lá. E aí, Deus já tinha um projeto aí, porque ali conta histórias de família. E a Moni é uma das personagens aí dessa turminha. Então, aí você vai ver aí o Bruno. Você quer mostrar aí? Você consegue reconhecer qual que é a tua filha aí? A Mônica eu já reconheci aqui. Aqui, ó. Aí.
Então, esse livro é para ela, né? De presente, eu dei um presente para cada um dos meninos, né? Tinha esse cachorro que eles brincavam bastante, que era o cachorro que tinha lá em casa, que era a Zizu. Então, essas são 4 histórias, né? E cada história, ela conta um cotidiano da vida de Itapuá, fala de algumas coisas do que tem aqui, do que se preserva aqui, do farol, do coqueiro e das baguncinhas que eles faziam, né? Então, fiz esse livro, foi lançado em 2019, a gente fez o lançamento, só que infelizmente nós tivemos uma pandemia bem feia e por conta da doença autoimune, o pastor Diego pediu para que eu fosse entregar esses livros lá e eu não consegui entregar esses livros. E a pedagoga, ela teve uma doença. Então, nós estamos programando porque foi feita a adoção literária. Então, as pessoas compraram o livro e doaram esse livro para as crianças do sertão do Piauí, de Capitão Gervásio. Então, a gente está programando para entregar, para a gente poder fazer um curso, porque eu fiz o projeto desse livro dentro da sala do Maternal 3, contando as histórias e desenvolvendo um projeto junto com as crianças. Então, é possível trabalhar pedagogicamente também esse livro. E Teco, né? Teco é o nome mais comum que se tem em Itapuá de apelido das pessoas, é Teco. Então, misturou aí todo mundo, né? Muito bom. Vou apresentar eles aqui. Apresenta. Vamos apresentar aqui, ó. Olha aqui. Aqui nós temos o Eduardo, né? Que é o olhinho azul. Aqui nós temos a Mônica, nós temos a Duda, que ela vivia de rabinho. Essa aqui é a Duda, essa daqui é a Mônica, tem a Maria Luísa, tem o Bruno e tem esse daqui que era meu aluno. Então, eles estão todos aqui juntinhos, né? E faziam as baguncinhas deles lá na igreja. A gente tinha que correr atrás dos carros lá, os obreiros do final do culto, era só um chamando o outro. Ei, colocaram pedrinha lá, colocaram pedrinha no carro do fulano, do ciclano. A gente tinha que correr atrás deles. Tem que cuidar para não buscar o carro. Essa criançada não era fácil, não. São bênçãos demais eles. Glória a Deus. Pastora, foi um prazer grande demais ter a senhora aqui. Quero pedir pro irmão, parece aqui, irmão, só um pouquinho aqui, para as pessoas te conhecerem em nome de Jesus. Amém. Não é comum, mas senti aqui, sempre atrás de um grande... Mais para frente, amor. Aqui. Aí. A gente sempre fala que sempre atrás de um pastor, de um grande homem de Deus, tem uma mulher de Deus, né? Mas sempre atrás de uma grande mulher de Deus também tem um grande homem de Deus. Tem um grande homem, é ele que me aguenta. Então, isso é algo assim gratificante, irmão. Parabéns, tá? Deus abençoe essa união de vocês, a disposição que vocês têm de estar servindo, assim, isso é poderoso demais no reino, tá? Amém. E algo que eu acho extraordinário, até a gente nem falou muito sobre isso, mas de repente uma outra oportunidade a gente conversa a respeito da pastora ainda já ter entrado para o Compay e assumir essa a vice-presidência, né? Que é uma bronca, né, pastor? É uma bronca, a gente sabe que é. Eu até comentei com o pastor Nivaldo, que ele teve no podcast anterior aqui, que a visão, às vezes, que a gente tinha de Compay, eu não sei se a pastora vai concordar comigo ou não sobre isso, de antes dessa gestão que está agora, é que não era muito vista em unir, em sim colocar, né? Vai ser assim, não era... A visão que a gente tinha não era convidativa para a gente estar participando. Era muito em posição de algumas coisas, tanto que eu nunca quis ir, e eu abri meu coração para o pastor Nivaldo e falei, pastor, era por conta disso, porque eu olhava e falava, cara, não, por que tem que ser assim? E eu andei ali para te chamar, né? Eu fazia caminho lá, furei o caminho lá, vamos! Então, assim, eu sempre fui muito resistente com isso, por conta, assim, de algumas coisas. Tem coisas que a gente fala assim, eu prefiro não me envolver para não ter que ser um motivo, às vezes, de repente, de entrar numa discussão ou para ficar um clima desagradável, do que a gente... Amém, irmão, fica à vontade. Ou a gente pegar e às vezes estar num lugar que a gente está falando assim, cara, o problema não é eu não concordar, porque eu nunca vou concordar com tudo com a pastora nunca vai concordar com tudo comigo, mas a gente tem que respeitar o mínimo, né? Respeitar a opinião do outro, a visão que um tem. Eu até comentei com o pastor Nivaldo, a gente está, vamos usar o livro aqui de exemplo, eu estou olhando o livro dessa direção para essa, eu estou vendo o livro de um jeito, a pastora está olhando ali, está vendo o mesmo livro de um outro prisma, né? Então a questão do evangelho não eu estou olhando, a minha visão está certa ou a sua visão está certa,
nós estamos olhando para o mesmo lugar? Para o mesmo evangelho. Para o mesmo evangelho? Então pode ser que haja uma diferença eu olhando daqui e a pastora olhando para ali, mas a gente tem que estar olhando para o mesmo evangelho. E a gente, às vezes eu sentia esse resistência. Essa resistência pelo fato de eu ver que às vezes não era realmente Cristo no centro de tudo isso. Às vezes era só a vontade do homem. Então, algo que eu me retive um pouco assim de participar um pouco foi por conta disso, sabe? E outra porque assim, eu era pastor ainda sou, né? Faz pouco tempo que eu estou no pastoreio, vai fazer 3 anos agora. Então, fez 3 anos, né? Não, foi em novembro. Então, faz 3 anos. Então, 3 anos que eu sou pastor. Então, eu falei assim, cara, eu não vou ainda. Eu acho muito precoce para eu estar me envolvendo, assim, porque a gente olha assim pro compai, assim, hoje não tanto assim mais, mas a gente tinha era só dinossauro, né? Pastor Oliveira, o pastor Gilmar, o pastor Adriano, eu falo assim, eu tenho um apreço diferenciado com o pastor Adriano, porque comigo ele foi sempre muito, muito, muito gentil, muito atencioso. A pastora Inês, não sei se ela é frequente ou não, mas assim, então a gente olha assim, os pastores de Itapuá aqui são todos pastores assim, muito bem. Uma bagagem super, né? Super. Então eu falo assim, cara, não vou ainda, não estou pronto para isso. Apesar de eu olhar assim e falar assim, isso aqui eu poderia dar uma ideia que eu acho que seria bom, seria construtivo. E algo que eu falei para o pastor Nivaldo, eu acho que a minha visão, né, de que o conselho de pastores não era para ser algo político, e exato, sim reino de Deus, sabe? E às vezes a gente olhava para todo aquele contexto e falava, está se tornando muito político, porque eleição, eu sou da seguinte opinião, assim, vamos ver, eu já tive a oportunidade de ser presidente, de vice-presidente, agora vou passar para outro, vamos fazer uma eleição, não, vamos seguir a ordem, a direção de Deus, entendeu? Vai, meu irmão, agora a gestão é sua, todo mundo concorda? Amém, pronto. Isso. Não tem nada, lógico, não vamos pôr de qualquer jeito, né? Mas assim, nada que desabone, vai. E aquela união para o negócio andar junto, todo mundo vê, para não ser uma disputa, a minha igreja, a sua igreja. Eu tenho achado muito legal isso, nessa gestão que tem acontecido. Pastor Nivaldo é o presidente, as reuniões acontecem na igreja do pastor Adriano, ou em outra igreja. Então, os cultos, né, principalmente assim, lógico, às vezes também por conta de ambiente e tal, mas eu acho isso muito... Isso faz... onde está disponível e onde nós temos um momento, né, porque a ideia da igreja, a ideia do conselho é aproximar e não espalhar, né? Então, a gente olhar dentro de um conselho ou dentro de qualquer coisa, a própria liderança da igreja, estou falando algo mais micro, né? A própria liderança da igreja não tem a ver com aquele que tem o maior número de liderados, ou aquele que tem a maior igreja. Exatamente. Ou aquele que, não, é unir aquele que tem 1 com aquele que tem 10. Exato. Porque a gente vai ter 11 no reino. Exatamente. Entendeu? Não, então não vai ser a minha com 10 e a sua com 1, ou a sua com 10 e a minha com 1. Não, vai ser nós temos 11, exatamente. O reino tem 11. Então, era essa a visão que eu não conseguia enxergar. Talvez era a minha visão que estava embaçada. Eu não estou falando que sim, era ou que não era. Não está julgando nada, né? Apenas mas fazendo era o que eu via. Então, hoje eu tenho visto um pouco diferente, sim. Então, até tenho... E isso se dá muito por conta da pastora, que algumas vezes foi atrás de mim ali para me convidar para participar. O pastor Adriano gastou também só de sapato comigo ali. Muito. Cara, tu tá muito difícil. Não. Pastor Nivaldo também foi. Vamos orar para você se converter. Tô brincando, tá? Não, fica tranquila, pastora. Mas não é que eu não queria. Eu falava assim, eu preciso conhecer assim primeiro antes de eu falar assim, vou entrar. Então, e Deus tem trabalhado, sabe? E testificar de Deus na vida da gente nessas coisas, quando a gente tem dúvida, é muito forte. Chegou um momento que eu cheguei até falei pro Cadinho, Cadinho, eu não posso mais fugir agora. Porque agora Deus falou para mim que eu preciso estar indo. Entendeu? E quando Deus fala... Daí não tem mais jeito. Não é louco de desobedecer, né? Porque assim a gente fala, não vou, e Deus vai deixando. Mas chega uma hora que Deus fala assim, agora você tem que ir. Não preciso. O que Deus vai fazer? Não sei o que Deus vai fazer, se vai precisar de mim para alguma coisa, mas Ele quer que eu esteja lá. Isso. Por algum motivo. Eu vou aprender algo,
ou vou poder ensinar algo. Exatamente. Ou é sempre coisa uma troca, né? Então, parabenizar a pastora por Obrigada. essa disposição também de pegar e assumir essa responsabilidade, que eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo. Dentro de uma igreja já não é fácil. Entre aspas, eu digo, com as ovelhas. Imagine pastor com pastor. Então, é muito conteúdo para a gente estar, às vezes, falando, não, mas eu penso assim. Então, Deus tem que trabalhar muito forte para a gente falar assim, vamos unir, e não importa mais a minha opinião, a sua opinião, é aquilo que Deus quer. E Deus vai fazer. Uhum. Então, eu sei que isso é muito difícil de administrar, mas, pelo menos até agora, assim, falei para o pastor Nivaldo, falar para a pastora também, eu quero parabenizar essa gestão por hora, por enquanto, né? Amém. Por tudo que vocês têm feito, assim, promovido de união, assim. Tenho sentido que dessa vez tem sido diferente, entendeu? Algo que eu falei até com o professor Marcelinho também, questão de, às vezes a gente tinha um preconceito com alguém, porque eu passei por isso na minha vida uma vez, assim, foi muito forte, foi onde mudou a minha perspectiva de evangelho em algumas questões. A vestimenta, ou o que a pessoa está usando, deixa de usar, e a gente quer julgar pelo jeito que a pessoa está vestida, pelo jeito que a pessoa fala, e a gente não sabe o que tem dentro dela, entendeu? A gente não tem reconhecido o que tem dentro dela. E eu vou abrir um testemunho aqui, até vou exceder um pouquinho do tempo agora por conta disso, que veio essa memória na minha mente, eu vou ter que falar. Manda ver. Eu fui uma vez numa igreja, não é aqui em Itapá, em Joinville, convidado por outro pastor, só para ir lá e assistir o culto. E era um culto de pastores, eu não vou lembrar o nome da igreja agora, pastora, infelizmente. E eis que chego na igreja, sentei mais ou menos no meio da igreja, assim, e subiu um ministro de louvor para fazer a adoração, para fazer o louvor ali. E na hora que eu olho, aquele rapaz com um coturnão até as canelas ali, uma bermuda toda desfiada, rasgadona, assim, uns alargador na orelha, todo tatuado. Hoje eu tenho tatuagem também, né? Enfim, mas isso é para outra história. E eu falei assim, rapaz, isso vai louvar? Vai adorar? E fiquei quieto, mas isso só na minha mente, né? A hora que aquele menino deu a primeira sol, dó, sei lá o que foi no violão ali, já abriu assim os meus sentidos, assim, eu falei, na hora eu dobrei meu joelho e falei assim, perdão, Deus. Perdão, porque eu não sei o que está dentro daquele frasco ali, dentro daquele vaso, e eu julguei sem eu saber. Então eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu era religioso desse jeito. É sobre isso. Eu era religioso. E a partir daquele momento eu falei assim, nunca mais eu vou julgar alguém pelo fato da pessoa ter uma tatuagem, ter um alargador, ter um cabelo raspado, não ter um cabelo raspado, tá de bermuda, tá sem bermuda, tá de calça, tá de gravata, aquilo lá acabou comigo. Eu fiquei tão mal com o meu pensamento que eu tive a respeito daquele menino lá, que eu falei, nunca mais na minha vida. E aquilo foi desconstruído. Eu não sei se foi pelo fato de quando a gente era da quadrangular, era mais tradicional um pouco, né? E tinha alguns protocolos que tinham que ser seguidos. Mas antigamente, hoje já mudou bastante, mas né? Antigamente, hoje já não. Hoje está bem tranquilo, sim. Então, quando eu vivi aquilo, eu falei assim, a vergonha foi tão grande que eu acho que as pessoas que estavam em volta de mim perceberam que eu fiquei envergonhado. E eles nem ouviram eu falar nada. Foi só uma coisa que eu pensei na minha cabecinha. Então, ficou assim, de frente com o pai, hein? Fiquei muito de frente. Então, isso mudou totalmente a minha perspectiva de vida. Eu tava nessa transição, nessa época eu estava na transição da saída da quadrangular, e onde eu estava, não lembro se eu estava começando a ir na Batista Renovada. Uhum. E eu vivi isso ali, eu falei, nunca mais. E aquilo ali quebrou esse paradigma que eu tinha de julgar as pessoas pela veste ou pelo adereço que ela carrega no corpo dela, sabe? Então, e hoje eu vejo que o Compai está caminhando para isso. Exatamente. Entendeu? E era isso que me prendia de eu participar lá. Porque eu sou desse jeito aqui, ó. Eu cheguei aqui, a pastora viu, eu cheguei de bermuda, às vezes eu venho de chinelo, sabe? Nós somos assim eu sou também. Desse jeito, entendeu? Então, por que eu vou vou colocar uma fantasia para falar do amor de Jesus, sendo que não sou eu daí? O tal do sepulcro caiado, né? Exato. Bonito por fora, podre por dentro. Então, é sobre isso. E eu não tenho nada contra o cara que veste o terno, que calça o sapatinho
brilhante, acho lindo demais para quem gosta de usar esse estilo de roupa, para quem não gosta não dá certo. E vai ter as pessoas que vivem bem dessa forma, outras pessoas que vão se sentir mais confortável. Vão pregar descalço. Vão pregar descalço. Do tipo assim, a pessoa aqui. É muito legal isso, sabe? Então, eu acho que o reino de Deus é sobre isso, entendeu? É sobre isso. Sem a gente... Ele não fazia... vou escolher só você. Lógico, ele separava alguns, mas todos que chegavam nele recebiam. Participavam da mesa, comiam, eram curados. Aí, lógico, a partir do momento que Deus separa a gente tem alguns cuidados. Sim. Né? Que nem eu falo assim, toda uma ética, né? Eu ando assim, mas fui convidado para ir em tal lugar. Eu vou ver como que funciona aquele lugar para eu não ser o escândalo naquele lugar, entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que ter um prumo, né? Não é assim de qualquer jeito também, mas a gente tem que ter um prumo. E eu acho que o Conselho de Pastores agora está caminhando nessa visão, assim, sabe? Independente de se a luz do culto está acesa ou está apagada, se a parede é branca, preta, se o cara está de bermuda ou não, se o cara grita, usa se não grita. Se grita, se não grita, se chora, se dá risada. Exatamente. Deixa Deus trabalhar. A gente atrapalha muito. Atrapalha. Quando a gente começa a invocar com essas coisas assim. Exatamente. Amém, professora? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, só quero agradecer, foi uma honra estar aqui. E eu gostaria que esse trabalho continuasse e fosse cada dia melhor, cara. Nós estamos amando ouvir as histórias dos pastores, porque tem muita história bacana. A gente se diverte, aprende, a gente cresce ministerialmente. E a gente convida as pessoas para estarem lá, inclusive você, né? A gente ainda tem culto só nos domingos. Eu sei que domingo todo pastor tem culto na sua igreja, mas ainda teremos culto durante a semana para nós podermos fazer alguma coisa para poder estar interagindo com outros pastores, né? Também. Assim, a gente, quando a gente começou aqui, a gente tentou fazer culto num dia que não tinha culto nas outras igrejas. Porque a ideia nossa não era ser uma igreja. Então a gente começou, a gente via, tem muito culto na quinta, na sexta e no domingo. Aí a gente falou, vamos fazer na quarta. Aí agora começou a ter culto na quarta também, na maioria das igrejas aí também. Então, às vezes fica difícil as agendas assim, mas Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. A pastora vai levantar alguém lá para ficar no lugar da pastora. A pastora vem, ministra uma palavra aqui, em nome de Jesus, vai ser bênção demais, é top. Na sexta-feira a gente tem culto de mulheres aqui. Olha que bênção. Até vou passar para a nossa liderança ali para estar chamando a pastora para vir estar trazendo uma palavra. E a mulherada toda vem junto, porque a gente junta a caravana da mulherada lá, da Clube da Luluzinha, a trupe vem tudo junto. Muito bom, muito bom. Então é isso. O culto de homens a gente não faz, a gente prefere se reunir em volta de uma churrasqueira. Ah, é? E daí depois as mulheres vão também, né? O homem é mais ou menos desse jeito. Irmão, vamos fazer uma carne, a gente conversa, come, faz um gabinete, faz tudo junto já. Tudo junto, né? Amém. Pastora, obrigado, tá? Deus abençoe mesmo pela sua vida, seu ministério, a sua família, que a senhora cresça cada vez mais e mais espiritualmente e fisicamente, humanamente, que a gente diminua para que ele possa aparecer, né? Amém, receba em nome de Jesus. Pessoal, visita, depois nós vamos deixar lá a rede social da pastora Helenita, da igreja ali também, você pode estar acessando, curte, segue, compartilha esse vídeo aí também, manda para todo mundo que você puder. É uma história impactante de vida. Para você que de repente está passando por algum problema no seu casamento e está vendo uma história real de que Jesus pode transformar o seu casamento, a sua casa. É simples, é só você dizer sim para Ele e viver tudo que Ele tem para você. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Pastora, se quiser deixar um versículo, uma palavra para o pessoal aí, fica à vontade. Eu quero dizer que, Senhor, põe Teu reino em mim, no meu coração e na minha mente. Diga aí também, Senhor, põe Teu coração, põe Teu reino em meu coração. E é isso. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Glória a Deus. Olha, gente, mais um Pode Questionar e seja luz para os povos. Até a próxima. Até.